Olá, vamos falar nesse vídeo sobre equações diferenciais ordinárias, uma solução numérica. Mas antes da gente abordar a solução numérica, vamos recordar como que a gente conseguia resolver uma EDO por uma solução analítica, né? O que a gente estava fazendo por trás disso quando a gente resolve uma EDO. Então veja só, vamos relembrar aqui, uma EDO é uma equação com esse formato, né? Y' é igual a um f de xy. A proposta da EDO é o seguinte, EDO a gente estudou também em cálculo, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a solução numérica, então eu não vou fazer exatamente os métodos de resolução de uma EDO analítica que a gente vê no cálculo. Mas por algum processo aqui de EDO que a gente vê lá no cálculo, o que a gente faz quando a gente tem essa equação? A gente acaba descobrindo uma f de x, né, que é uma função que tem a propriedade de quando eu fizer a derivada, ela vai satisfazer aqui esta equação. Essa aqui é a ideia, né, quando a gente resolve uma EDO. Só que quando a gente resolve uma EDO, a gente chega numa função, provavelmente a gente vai ter um gráfico dessa função, só que a gente chega, por exemplo, nessa função aqui, né, com esse gráfico, a gente pode ter esse gráfico aqui também, aqui, aqui, aqui. Ou seja, quando a gente calcula uma EDO assim, a gente está achando uma família de funções. Só que se eu quero, então, uma solução específica, eu não quero uma família de funções, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, em uma dessas aqui qualquer, eu vou escolher essa, eu vou precisar de um ponto, né? Um ponto x0, y0. Esse ponto, geralmente, é dado aí para a gente poder ter uma solução particular, né? E sair dessa família de funções e pegar uma dessas funções. Isso a gente conhece como problema do valor inicial. E aí a nossa EDO, ela tem essa característica, né? Y' é igual a f de xy, então a gente tem a equação aqui e um ponto dado aqui embaixo, justamente para a gente ter um gráfico onde a gente tem aqui o ponto x0, y0, que é o valor inicial. E aí a gente tem uma única solução, que é uma solução particular, baseada no valor desse ponto aqui, né? Então, vamos pegar um exemplo ali, um exemplo analítico, né? Esse exemplo, ele é muito comum nos livros que tratam de equações diferenciais, que é a seguinte função, y' igual a y, ou seja, qual função que é igual à sua própria derivada? Bom, essa função, y, ela equivale a c vezes a função e de x. Se a gente fizer a derivada de y, a gente chega na resolução aí dessa equação aí, tá? Por algum processo de EDO. Lembra que eu falei no começo, a gente vai ver hoje, né, a ideia da solução numérica, né? Essa solução analítica a gente já viu em cálculo aí. Bom, e o ponto aqui, y0 igual a 2, ou seja, o x0 é 0 e o y0 é 2. Quando a gente tem esse ponto aplicado aqui, a gente vai ter uma solução particular dessa EDO que equivale a 2e de x, 2e elevado a x. Aí o gráfico dessa função aqui, ele vai ser mais ou menos assim, né? Passa pelo 2 quando x for 0 e tem uma inclinação aqui, né? Esse é o nosso gráfico de y igual a 2e de x. Uma solução particular, né? A gente resolveu aqui a equação diferencial, substituiu o ponto dado e chegamos numa solução. Ao invés de uma família de funções, a gente tem uma função, um único gráfico aqui dessa família de funções, né? Baseada no nosso ponto. Bom, isso então é a ideia de resolver uma EDO, né? Eu não mostrei o processo, como eu falei, mas esse é o processo analítico. A solução numérica, então, para o que a gente vai fazer, né? E apesar de eu estar mostrando muito gráfico aqui, mas a gente não vai fazer muito gráfico, é só para ter ideia do que a gente está calculando. Então a nossa solução numérica seria o seguinte, suponha que então você tem uma EDO, né? E também lembrar que EDO nem sempre é fácil resolver assim, esse é o exemplo mais clássico dos livros, né? Por ele ser bem mais simples, bem fácil, mas nem sempre é fácil dessa forma ou apresenta realmente uma solução analítica.
Então aí a gente recorre a uma solução numérica, né, usando métodos numéricos. Mas então, vamos supor que o gráfico aqui em vermelho é a solução aí da EDO, né? É a função f resolvida de forma analítica. A forma numérica a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar de um intervalo AB, aí este intervalo, que contém aí a solução que a gente não sabe, a gente vai dividi-lo em alguns pedaços, umas partições, né? A gente vai dividir de que forma? A gente vai fazer assim, eu vou chamar de H igual a B menos A, que é o intervalo, né? Dividido por N. Quem é esse N? N é o número, né, de subintervalos. É o número de subintervalos, é o número de vezes que a gente vai dividir esse intervalo aqui. A gente vai dividir em números inteiros, então isso aqui a gente diz que vai discretizar, né, o intervalo AB. Daquela forma, B menos A dividido por N. Como a gente já resolveu algumas coisas em cálculo numérico, mais ou menos parecido com isso, em divisão de intervalos, a gente sabe que quanto maior o número de intervalos, né, de subintervalos aqui, quanto maior o número de divisões, mais preciso a gente chega no resultado. Mas vamos olhar aqui, a solução numérica então para uma EDO. Lembra que EDO, família de funções, a gente tem um valor inicial, vai dar uma função única, né, uma solução única, só que para a solução numérica a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse intervalo, dividir em x1, por exemplo, x2, x3, x4. O A, ele é o x0 e o B é o nosso xn, que depende do número ali, n grandão, né, o número de subintervalos. Então o que a gente vai fazer? Repare que se a gente soubesse aqui a solução, né, eu vou traçar aqui as linhas de cada x aqui. Então a solução exata ela está aqui, né, em cima do gráfico. Só que os processos que a gente vai ver então para resolver de forma numérica uma EDO vai fazer o seguinte, né, o x0, que é o ponto A, ele começa exatamente no ponto que seria a função, a verdadeira função, aí vamos dizer, a resposta analítica que a gente não sabe, mas a gente, na solução numérica, a gente começa com esse ponto aqui, o ponto x0 dado, né, que em geral está dado aqui, né, no problema do valor inicial. A partir daí, o x1, x2, né, e esses x são o seguinte, o x1 é a mesma coisa que eu pegar o x0 e somar com o h, que é esse h que a gente descobriu aqui. O x2 é pegar o x1 e somar o h também, ou somar dois h's no x0. E assim vai, até chegar no xn. A gente vai somando h. Aqui ele está dividido, né, em intervalos iguais de passo h. Bom, o xi aqui então, por um processo que a gente vai ver então nos próximos vídeos de solução numérica, que são vários processos, a gente vai achar um outro ponto que pode estar antes da curva ou depois da curva, né? Ele é sempre aproximado, vai estar abaixo ou acima, que vai ser o nosso y1, né? Para x1 a gente vai ter o y1. Para x0 a gente já tem o y0, que é dado no problema aqui, né? No problema do valor inicial já é dado. O x1 a gente vai calcular o y1, abaixo ou acima da curva. E assim vai, a gente vai achar o y2, o y3, o y4, até chegar no yn, né? O primeiro aqui ele coincide com a resposta, o último não necessariamente, né? Pode estar também ou acima ou abaixo. Então, pelos processos que a gente vai ver de solução numérica, o que a gente vai fazer é fazer processos iterativos para achar esses valores de y, à medida que a gente já tem o valor de x. A gente pegou o intervalo, subdividiu em pequenos pontos aqui, né, todos os pontos discretos, números inteiros, né, a gente dividiu e vai calcular para cada ponto qual é a sua correspondência em y, que vai se aproximar da função. E aí estes valores aproximados é que vão gerar aí um novo gráfico, que pode ser, como eu falei, ou abaixo do valor verdadeiro ou acima do valor verdadeiro. Ambos, né, e essa ideia de ou acima ou abaixo, tudo vai depender da função, dos números, a quantidade que você fez a divisão, né? Então tudo isso depende. E às vezes pode mesclar, pode ficar um embaixo, um em cima, tal, né? Então aqui tem o erro, tá? Aqui eu escrevi um ezinho pequeno ali. Mas é o erro que a gente, que também sempre vai existir esse erro, né? A gente vai fazer
uma divisão aqui em subintervalos, como eu falei antes. Essa subdivisão, quanto maior o número delas, menor o erro que a gente vai ter ali. Mas essa é a ideia de uma solução numérica para uma equação diferencial, né? A gente vai achar pontos ali no plano que, se a gente somasse, unisse, na verdade, esses pontos, a gente teria um gráfico muito próximo da função real que a gente pretende atingir aí, tá? E os processos, como eu falei, são vários processos. A gente vai ver dois, que é o método de Euler e os métodos de Runge-Kutta. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui mesmo era só para dar uma ideia do que a gente está fazendo quando a gente está resolvendo uma EDO por solução numérica, né? A gente, na verdade, está achando pontos próximos da solução que poderia ser uma solução analítica. Mas a ideia também de métodos do cálculo numérico aí para EDO, né, a solução numérica, justamente para funções que a gente não sabe calcular ou que não tem realmente resposta analítica. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!